Hoje o nosso tema é o alicerce para uma loja de sucesso. Quem é que está aqui, que está começando, que ainda vai abrir loja ou abriu loja há pouco tempo? Para eu saber que eu vou falar exatamente sobre esse alicerce, para a gente ter uma loja de sucesso, mas eu quero saber quem é que está começando agora, ou quem é que está se planejando ainda para abrir uma loja. Por que eu estou perguntando isso? Então, existem dois grupos de pessoas, né, que trabalham no varejo. As que querem entrar e se preparam, principalmente através de cursos ou de pessoas que já passaram por isso, que é o meu caso, por exemplo, né? Porque isso facilita muito o caminho e evita muito que a gente erre. E as pessoas que entram na sorte, que eu digo, que acaba não tendo esse conhecimento prévio e aprende com os erros, né? Às vezes até quem está começando e não se prepara, não estuda antes, até sabe o que precisa ser feito, mas acaba que por qualquer motivo que seja, acaba não fazendo, né? Porque sabe, mas aí não tem certeza, ou não sabe por onde fazer ou como fazer, aí acaba aprendendo a fazer, né, na hora que faz a primeira vez e erra. Ou porque não se prepara, porque às vezes muita gente aqui fala que não se prepara porque não tem tempo, né? Ou não cuida do que tem que ser cuidado, que são os números, por exemplo, né? Porque acha que não tem jeito, não gosta de planilha. O que vocês não podem fazer é isso, é falar que não tem tempo, ou que, eu detesto planilha. Tá? Isso é um perigo para quem é lojista. E tudo tem um preço, né? Bom, então, um dos grandes erros que acontece com quem entra no mercado ou com quem acaba aprendendo com os erros é que realmente não encara aquilo que tem que ser feito. E, apesar da gente não ter jeito para todas as áreas da loja, a gente precisa saber fazer, para saber delegar e depois para saber cobrar. Senão acaba que esse preço que a gente paga para gerir a loja é um preço muito caro. E caro, na verdade, é a gente não fazer o que precisa ser feito, né? Pelo menos isso é o que é caro para mim. Então, responde para mim, já pensando exatamente nos alicerces que a gente precisa ter para ter uma loja de sucesso. O que você precisava já ter feito aí na sua loja que você não fez ainda? O que você anda procrastinando aí na loja e deixando para resolver depois? Tem muita gente que ainda não encarou o estoque, não encarou seus números reais, não parou para fazer conta, se está sobrando ou se não está sobrando, se está tendo lucro ou se não está tendo lucro, ou porque procrastina, ou porque não quer encarar a verdade. Então, pensem muito nisso. O que vocês estão deixando de fazer que já era para ter feito? Ó, a Selma colocou aqui, controle de estoque e controle de compras. Controle de compras é uma das coisas mais importantes. Tá, Selma? Aqui a gente não tem opção. Vocês não podem sair para comprar na próxima coleção sem ter o que eu posso comprar para esta coleção. Quando a gente sai para comprar sem esse estudo na mão, pode ter certeza que você vai comprar errado. Ou para mais, ou para menos. Quando você compra para menos, o problema é que você perde venda. Quando você compra para mais, o problema é que seu dinheiro que sobra, ao invés dele sobrar na sua conta, ele vai sobrar no seu estoque em forma de produto. Tá? Maria está dizendo que o que ela deveria já ter feito, que não fez ainda, foi deixar de vender fiado. Isso também é outro problema, que eu vou falar sobre isso. Agora, no final da nossa live, até convidei uma aluna para compartilhar com vocês que realmente isso tem solução,
tá? Para que vocês tomem coragem de já fazer. Florença falou que são ações focadas nas datas do mês. Isso é outra coisa também que a gente não tem fuga, tá, Florença? Se a gente não planejar as ações que nós vamos trabalhar com antecedência para dar tempo de colocar em prática e colher resultado disso, você vira plateia do concorrente, tá? Por quê? Você não planejou as suas, aí o concorrente planejou. Quando você começa a ver o concorrente se movimentando, é que você resolve se movimentar. Então, você vira plateia do concorrente e acaba saindo sempre em segundo lugar, né? Esse que é o problema. Então, já pararam para pensar aí? O que você já precisava ter feito aí na sua loja que você não fez ainda? Que você anda procrastinando e deixando de resolver, deixando para depois? Escreve aí isso para você se cobrar hoje ainda e já começar a fazer. Qual é o investimento que você sabe que você deveria ter feito em você e no seu negócio que você ainda não fez? Será que não são esses comportamentos que estão atrapalhando vocês a evoluírem como lojistas, a chegarem no próximo degrau como lojistas? Pensa uma coisa aqui comigo. O que dá lucro na moda? O que traria mais dinheiro para sua loja, mais retorno financeiro? O que atrairia mais vendas aí na loja? Entender o seu negócio, sem dúvida alguma. O que dá lucro? É a gente entender o nosso negócio. Porque o que dá lucro não é só vender muito. Eu tenho muita cliente que vende muito e não lucra nada. E eu tenho muita cliente que vende pouco e tem lucro. Gente, eu tenho lojista que vende 20 mil e coloca 5 no bolso. E eu tenho lojista que vende 500 e não coloca nada no bolso. Então, entender o nosso negócio é planejar as estratégias, as compras, a forma que você vai vender, a forma que você vai treinar. É planejar tudo, desde saber exatamente para quem você vende, para na hora que você for comprar e na hora que você for divulgar o seu trabalho, você saber com quem você está falando, até o planejamento das suas compras e das suas vendas. Então, o alicerce principal para a gente ter uma loja de sucesso é planejamento. A gente, como lojista, a gente tem que planejar muitas coisas dentro do nosso negócio. Eu vou falar, na verdade, sobre 3 coisas essenciais que vocês precisam planejar aí para dar lucro no negócio de vocês. Primeiro, é saber o seu porquê, né? A gente fala tanto do porquê e eu falo muito que é o seu motivo. Lembra aí por que vocês montaram o negócio de vocês? Ou quem está aqui que ainda quer abrir a sua loja. Por que você quer abrir a sua loja? Você abriu a sua loja com o intuito de dar a solução de quê no seu mercado? Ah, Juliana, aqui na minha loja não tem nenhuma, na minha cidade não tem nenhuma loja que tenha uma curadoria com as marcas que eu e as mulheres daqui gostam. Então, você quer trazer essa curadoria para perto da sua cliente? Quais são as soluções que você pensou em resolver para o mercado quando você abriu o seu negócio? Isso é uma pergunta muito poderosa, que vocês devem escrever aí, porque ela vai trazer muitos insights do que eu realmente preciso fazer. E aí a gente precisa pensar o seguinte: quais são os seus talentos mesmo? Porque uma coisa é a gente querer ter loja, outra coisa é a gente ter capacidade de gestão. Tem gente que monta loja e tem super facilidade
para gestão financeira, adora número, faz conta, adora uma planilha, alimenta bem o sistema. Tem gente que quer abrir loja só porque gosta de moda e de vender. Vende super bem, mas não faz a gestão financeira, nem a gestão de compra. E aí acaba não tendo resultado financeiro. Então é muito importante a gente saber quais são as minhas habilidades naturais. Quais são os meus talentos. Porque a partir daí, você vai trazer pessoas para trabalhar com você que tenham talentos que você não tem natural. Você não é obrigado a gostar de tudo e nem saber de tudo. E não existe essa pessoa, na verdade. Eu que estudo perfil comportamental, é impressionante como normalmente as pessoas que adoram vender, se relacionar, elas não gostam da parte organizacional. Elas não gostam de número. E as pessoas que adoram sentar na frente do computador e adoram uma planilha, adoram número, ela não gosta muito dessa convivência social, do atendimento e etc. Isso é muito normal. Isso não é uma regra, tá? Mas a gente vê muito isso no estudo comportamental. Quem é que passa por isso aqui, gente? Quem é que adora vender, mas não adora olhar os números? Ou vice-versa. Adora a parte de gestão, mas na hora que coloca a pessoa no salão de venda, ela se encolhe toda porque ela não gosta desse relacionamento tão próximo. Então a gente precisa ter muita clareza disso. Quais são as minhas características que me diferenciam das outras pessoas? Mas isso é uma característica que destaca vocês. Eu tenho certeza que Mona Lisa e Aninha vendem bem. Então, vocês fazem já a diferença em relação a outras lojas que as donas ficam só escondidas atrás do provador, atrás do caixa, porque elas não sabem atender. Ó, Maria Poli ama vender, comprar e decorar. Ó, Jaque já é o inverso, tá vendo? Eu gosto da gestão, mas vender não é comigo, não gosto de pessoas. Então, Jaque tem que ter uma boa equipe comercial. E ela vai fortalecer o negócio dela, cuidando do financeiro, do administrativo, até mesmo, às vezes, das estratégias de ação de venda, tá, Jaque? Mas isso não te libera de você saber contratar, de você saber como que você quer que a sua equipe atenda o cliente, como que você quer que o cliente se sinta na loja, até porque você também é cliente. Tá? E você tem que aprender também a atender, não para você ter essa obrigação do dia a dia, mas uma necessidade de um dia que precise de você, você esteja preparada para ir lá na frente e resolver esse problema na sua loja. Ah, legal! Sunflower falou que fez a minha degustação do perfil comportamental e ela viu exatamente que ela e a sócia dela são o oposto. Ela ama pessoas e ela ama a sócia, a parte da gestão. Olha que maravilha. Uma vai cuidar da outra. E sabe o que é legal quando a gente tem essa clareza, gente? Eu vou falar mais profundamente sobre isso no nosso treinamento gratuito da semana que vem. Mas sabe o que é legal quando a gente tem essa clareza? Que a gente para de cobrar do outro aquilo que a gente acha que o outro tem que ter. Então, pode ser que você, às vezes, cobrasse da sua sócia que ela não era boa na venda, que ela não gostava de ficar no salão de venda vendendo. E pode ser que ela olhasse para você e falasse assim, ah, ela só gosta de vender, mas olhar os números para ver se está dando lucro, que é bom, ela não quer nem saber. Quando a gente conhece o nosso perfil e tem esse conhecimento, a gente para de cobrar dos outros aquilo que não é do perfil natural do outro. E a gente para de cobrar da gente também. Nossa, agora eu entendi porque que eu não gosto de número. Então, para eu cuidar de número, eu vou ter que me esforçar com isso. E ela a mesma coisa. Agora eu já entendi por que eu não gosto de vender. Então, para eu começar a atender, eu vou ter que fazer um trabalho em mim, porque isso não é meu natural. Isso é libertador pra gente. Isso é maravilhoso. Olha, Maria gosta de vender, gosta de cálculo. Amém. Maravilhosa. Agora lá vem. Sou sozinha. Eu costumo dizer aqui no Lojista de Sucesso o seguinte: você não é sozinha, você é a sua equipe. Só isso. Enquanto você for a sua equipe,
você vai ter que realmente fazer de tudo um pouco. Agora, Mona Lisa, por exemplo, ontem ela me mandou uma mensagem. Janaína, acho que chegou a hora de eu crescer. Vou contratar uma pessoa porque não estou mais conseguindo fazer a organização, porque toda hora entra cliente e eu tenho que atender. Está crescendo. Precisa agora estar focada na venda, porque o cliente não pode esperar, o resto pode. Tá? Então chegou a hora de crescer. Então, mesmo quando a gente é sozinha, a gente tem que aprender a fazer tudo, porque nós somos a nossa equipe. Mas a partir do momento que a minha venda começa a crescer e o meu cliente começa a demandar mais, aí eu preciso começar a crescer a minha equipe. Bárbara ama vender, aliás, ela vende lindamente, que eu acompanho ela todos os dias nos stories, e não gosta de número, mas ela se esforça. Isso que é muito importante, entendeu, gente? É a gente saber que isso não é meu natural. Aceitar que isso não é fácil, mas eu vou me esforçar para conhecer. Porque uma coisa muito importante no nosso negócio é o seguinte: não pega seu dinheiro todo e terceiriza na mão dos outros, não, porque vai sumir. Ai, detesto o número, então a fulana é que cuida de tudo. Pode ser que o dia que você precisar do dinheiro, ele não apareça. Então, dinheiro é igual conta do banco. Detesto pagar a conta, mas eu tenho que pagar. Eu tenho minhas despesas do mês, eu tenho meus boletos do mês que eu tenho que pagar. Então, vou fazer aquilo ali no esforço? Vou. Ah, vou aprender a fazer porque não é uma coisa que eu gosto, então eu não tenho esse talento natural? Vou. Isso é necessário, não tem jeito. Eu acho super que dá certo cada uma ter uma habilidade diferente, não é conhecimento, tá, Maria? É habilidade. Você tem mais facilidade para o comercial e a sua sócia tem mais facilidade para o financeiro administrativo. Isso não impede que vocês duas entendam uma da outra, até porque uma tem que também supervisionar e prestar conta do seu trabalho para a outra. Você, na parte comercial, vai ter meta de venda, vai ter que correr atrás. E a sua sócia, na parte da gestão, ela vai ter que também prestar conta do que ela está fazendo. Tá? Agora, nada impede também que vocês, sócias, tenham as mesmas habilidades e acabem dividindo e trabalhando para aprender aquilo ou trazendo pessoas que entendam mais daquilo. Me descobri vendendo, mas tenho dificuldade de organização. Gosto de números, mas tenho dificuldade de organizar. Amei encontrar você passando conhecimento. Sou da área de tecnologia. Obrigada, Maria. A gente trabalha muito isso no meu curso, tá? Porque eu também sou assim, mas eu aprendi na marra, mas eu aprendi e muito bem aprendido. Inclusive, me especializei nisso, em cuidar do meu negócio para que ele desse lucro. Então, eu amo vender, mas eu também amo fazer conta para ver onde que eu estou errando e por que não está sobrando mais. Não tenha medo, Maria. Eu digo o seguinte, como a gente estava falando, inclusive, sobre o alicerce aqui, né, para que vocês tenham uma loja de sucesso, primeiro alicerce que vocês precisam ter é trabalhar vocês, né? É trabalhar, é saber o seu porquê. Por que você montou sua loja? Esse é o motivo por que você montou sua loja. Quando a gente tem um motivo, o medo, ele fica pequeno. Porque o nosso motivo, a nossa vontade de fazer, o nosso porquê, o nosso propósito, cada um dá um nome, ele dá coragem para a gente enfrentar o medo. Entendeu? Então, não tenha medo, meu amor. Lembre-se, por que você montou seu negócio? Não dá mais para ter medo. Medo você podia ter antes de você montar. Agora que você montou, tem que botar a mão na massa. Tem que encarar. Medo a gente só pode deixar ele tomar conta enquanto a gente ainda está decidindo se a gente vai entrar no mercado ou não. Entrou, o motivo que você montou, o seu porquê você montou, ele vai te dar coragem para enfrentar esse medo. É verdade, medo não é de Deus, Bárbara está dizendo. Até porque ele está com a gente o tempo todo. Quando você estiver com medo, peça a ele que vá na frente e te ajude a resolver e te proteja para que aquilo dê certo.
Entrega nas mãos dele. Tá bom? Tenha esse porquê, esse motivo seu definido para que você lembre-se sempre e tenha coragem de enfrentar o que você sempre quis, porque você vai ver que você vai perder o medo. Tá? Outra coisa muito importante que é um alicerce para vocês terem um negócio de sucesso, gente, é exatamente planejar o estoque de vocês. Quando a gente planeja o nosso estoque, o que a gente pode comprar para complementar o estoque que a gente já tem, esse mix que a gente vai complementar de compra, ele é um rascunho do que a gente vai comprar. Isso é feito em cima de quê? Do meu orçamento de compra, de quanto custa, em média, o produto que eu vou comprar, porque eu vou fazer uma continha aí. Quais os produtos que eu realmente mais vendo, para ver quanto eu preciso ter desse produto na loja. Você pode até se aprofundar nisso. Quais são as numerações que eu mais vendo por grupo de produto? Eu, na Urtiga, por exemplo, em faturamento, o que eu mais vendia era vestido. 50% do meu faturamento no verão, se eu tivesse faturado 1 milhão, 500 mil era de vestido. Então, na hora que eu ia comprar o verão, eu já tinha de ter essa informação. Porque eu sabia que 50% do meu orçamento de compra do verão teria que ser vestido. Se eu comprasse menos, eu venderia menos. Entendeu? E a gente faz esse planejamento de compra, por quê? Pra gente não sair comprando feito uma louca, errar nessa hora, porque esse erro, depois ele custa caro. Porque o boleto vence e alguém tem que pagar. Ou você vai pagar ele na data certa, ou você vai pagar ele protestado, mas o fornecedor vai receber. E eu percebo muito o seguinte: quando vocês falam para mim que não tem dinheiro, na verdade, quando eu paro para olhar a planilha de diagnóstico de vocês, eu percebo que o problema de vocês não é dinheiro. O problema de vocês é aonde está esse dinheiro, quando a gente não faz esse planejamento de compra. Porque o que acontece é que às vezes dinheiro você tem. Só que ao invés dele estar no seu fluxo de caixa, ele está lá no seu estoque em produto. Então, você olha para o seu estoque, você está olhando para o seu saldo. Porque ali é onde está seu dinheiro. Se eu comprei errado, o meu lucro está lá. Ou está no fiado. Entendeu? E fiado, gente, não é venda. Prestem muita atenção. Tá? Por que eu falo que fiado não é venda? Porque eu já cansei de pegar alunas que falam para mim assim: Janaína, eu vendi 100 mil esse mês. Janaína, foi maravilhoso. Eu vendi 100 mil. Na hora que eu pego a planilha de diagnóstico dela, eu falo assim: ué, mas você não me falou que vendeu 100 mil? E aqui no mês de fevereiro tá que você vendeu 60? Não, Janaína, eu vendi 100, mas eu só recebi 60, então você não vendeu 100. Você vendeu 60. Porque esse 60 que você vendeu é o que entrou. Desses 60, 25 é custo de produto, mais o custo dos 40 que saiu sem receber, porque ele saiu, ele só não entrou aqui no meu caixa. Mas o custo do produto, ele vai ser pago, tá? Então, 25 mais os 15 que saiu do fiado. Então, eu vendi 60, já tô com 40 de custo que saiu daquele mês. Mais a despesa daquele mês. Você não vai ter lucro. Pelo menos na conta matemática. E o que vai acontecer? Você tirou da loja 100 mil. Os boletos dos 100 mil estão vencendo. Só que na hora que esse boleto vence, o seu fluxo de caixa
ele não é de 100, ele é de 60. Então não paga. O problema não é vender fiado. O problema é que o fiado, enquanto ele não entra à venda, ele não é venda. E ele não entra naquele mês. Porque quando chega no final do mês, se eu precisar adiantar cartão para pagar meus boletos, eu tenho como adiantar, porque eu fiz a venda dividida em 12, não importa. Mas se eu precisar de receber do fiado para pagar meus boletos, eu não recebo. Vocês entenderam? E como diz uma seguidora, que mandou uma mensagem ótima, que eu até postei nos stories para vocês, isso só existe no Brasil. Segundo essa minha seguidora, ela tem irmãos que moram em Portugal e que dizem que está escrito assim nas lojas: fiado só no Brasil. Não existe 3 preços, Maria Poli: à vista, no crédito, no fiado. Não existe isso. Primeiro, porque a pessoa que compra fiado, ela não vai querer te pagar mais porque ela está comprando fiado, porque ela jura naquele momento que ela vai voltar ali, vai trabalhar, vai pagar do jeito que ela te prometeu. Tá? E segundo, porque é o que eu te falei. Gente, fiado é opção, tá? Eu não estou falando para vocês que vocês estão proibidas de vender fiado. Eu estou falando para vocês da experiência que eu tive. Eu tive loja há 25 anos. Quando eu vendi a minha loja, as poucas clientes fiadas que eu ainda tinha, na hora que eu falei, olha, gente, eu vendi a loja, eu preciso receber, teve uma que me falou assim, falou para mim assim: ai, Janaína, eu só consigo te pagar se você me der 40%. Ela pegou o produto há 3 meses atrás, 4 meses atrás, que ela estava pagando aos poucos. Agora ela quer 40%, outra coisa. Ela pegou o produto no lançamento, na hora que eu poderia ter vendido aquele produto para qualquer pessoa que te passava o cartão. Ela pegou o produto e levou para casa dela para pagar em 4 vezes. Só que não entrou. Agora ela quer me pagar com 40%. Val tá dizendo aí, ó, eu perdi mais 5 mil no fiado, eu já perdi muito dinheiro. E na minha época não era só fiado que a gente perdia dinheiro, não, era cheque sem fundo também. Porque cheque sem fundo era igual fiado. A pessoa te dava o cheque, mas não te pagava. Igualzinho. Como diz Bárbara, fiado só para maiores de 90 anos e acompanhado dos pais. E a gente passa a vida toda se humilhando para receber, como diz Joca. É verdade. Então, fiado é uma forma de pagamento opcional. Se você quiser fazer, você faz. Se você tem uma margem de lucro enorme, um markup enorme, que te permite, caso você não receba o que você vendeu, supre a sua despesa, também tá tudo certo. Tá? Isso é uma opção, eu não estou dizendo que vocês estão proibidas. Eu estou dizendo que fiado não é venda. Só é venda quando entra o dinheiro e você pode emitir a nota fiscal. Porque quando você vende fiado, nem nota fiscal você pode emitir. Se a cliente sai da sua loja com a sacolinha e o fiscal chega na porta da loja e fala para ela assim: você comprou isso? Comprei. Cadê a nota? Ah, não tem nota. Por que não tem nota? Porque eu não paguei, então você não comprou. Nem a Receita Federal aceita aquilo como venda. Você pode emitir uma nota fiscal de uma venda que você não recebeu? Não tem como. Tá? Eu prefiro que você receba com cheque, Maria Poli. Sabe por quê? Porque o cheque, meu amor, você protesta, você bota no cartório. Daqui a 20 anos, quando ela for comprar um imóvel e precisar de um nada consta do cartório, se ela tirar lá, vai estar seu cheque de 20 anos atrás. Porque o cheque, ele prescreve no banco, mas no cartório não prescreve nunca, ele é eterno. Eu recebo até hoje. Tem 6 anos que eu vendi minha loja. Vira e mexe, alguém me liga. Ai, Janaína, porque eu tenho um cheque com você de 20 anos atrás e eu tô precisando receber. Eu já sei por quê, porque ela precisa de um nada consta do cartório. Porque os meus estão todos no cartório protestados. E a pior parte é o que a Ana tá falando, é cobrar. Porque quando você cobra, e outra coisa, a pessoa que é correta, quando ela cobra, ela sente que ela que sente o constrangimento. Não é a outra que tá te devendo, não. É a gente que tá cobrando, a gente se sente constrangido de cobrar, porque a gente não tá acostumado a dever. Agora, o picareta, ele vende, ele cobra, entendeu? Ele ameaça, aí tudo bem, porque ele já tá acostumado a dever mesmo, ele cobra com muito mais facilidade. Não, o caderninho pode existir, entendeu, Glaube?
Isso não tem problema, mas é opção sua. Tá? É opção sua. É um risco que você tem e você tá consciente daquilo. Tá? O caderninho, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Toda cidade tem uma franquia do Boticário, não tem? Ninguém compra no Boticário fiado, tá? Isso eu garanto pra vocês. Todo mundo da sua cidade compra alguma coisa online. Ela compra fiado no online? Então pensem bem. Eu tenho 1 milhão de alunos que vendem farm fiado, mas na hora que a cliente quer o descontinho lá que a farm tá dando, ela pega o cartãozinho dela e passa bem bonitinho. E é o que a Bárbara acabou de falar. Quando o bicho pega pro cliente, até pro cliente correto, porque eu já cansei de ter... Gente, eu tinha muita cliente correta, comprava no fiado. Mas na hora que ela perdia o emprego, eu separava do marido, a última a receber era eu. Porque ela tinha primeiro de cumprir os compromissos com que ia protestar ela, tá certa? Eu faria a mesma coisa. Agora, lá na Janaína, que vende fiado, ela me espera. Janaína, ó, eu tô com esse problema aqui, eu vou te pagar, tá? Mas você me espera. Porque eu tenho que pagar primeiro que tá protestando. É óbvio, gente, isso é a lei da natureza. Conversa no seu banco, linda. Tá? Conversa no seu banco. O boleto emitido por pessoa jurídica, principalmente com nota fiscal, ele naturalmente pode ser protestado. Tá? O próprio banco te passa tudo isso direitinho. E o protesto é normal, como se fosse um cheque. Não pagou, protesta. E a pessoa vai ficar com o nome sujo, ela vai ter que te pagar 1 hora. Pelo menos você não precisa ficar ligando para ela para cobrar. Tá bom? Renata, se você tem cliente que paga certinho, tá? Você pode continuar se você quiser. Isso é uma opção sua, como eu falei. Eu não tô aqui para dizer que você tá proibido de vender fiado. Agora, já aconteceu comigo, e acredito que já tenha acontecido com outras pessoas aqui, que na hora que a pessoa tem um problema, você não vai receber. Tá? E eu sempre brinco o seguinte, o dinheiro, ele não some. Para de achar que a venda caiu porque o Brasil está em crise, porque minha cidade está com problema. O dinheiro não some. O dinheiro muda de mão. O pobre de hoje é o rico de amanhã. E o rico de amanhã é o pobre de hoje. Ou por descontrole, ou por negócio, não importa. Tá? Então, quem está te pagando bem hoje, pode amanhã ter um problema e parar de pagar. E hoje, quem te compra ali R$50 por semana, amanhã pode ser seu melhor cliente. Então, a vida é muito assim. O dinheiro só não some, mas ele troca muito de mão. E aí a gente fica nessa mão. Esse mês eu não posso, é ótimo, né, Ana Carla? Porque esse mês eu não posso, mas na hora de comprar ela podia, né? Engraçado. O que ela comprou naquele mês que ela não pôde pagar o que ela quando comprou comigo podia? Agora paga no cartão e fala com o cartão que esse mês você não pode pagar para ver o que acontece. Gente, eu só falo isso assim com muita clareza para vocês, para alertarem vocês de que é uma coisa muito estressante e que a nossa vida como gestor de varejo já é cheia de desafios. A gente tem que estar focado em comprar bem e vender bem. Se a gente gastar nossa energia, perder nosso sono, como muita gente perde, porque a gente não está recebendo de quem está devendo a gente e o boleto vai vencer amanhã, você não tem como fabricar dinheiro, você não tem como arrancar o dinheiro de dentro da casa da pessoa. Entendeu? Então, é uma opção de venda que vocês que vão definir. Olha aí, ó. A Aninha tá dizendo que hoje ela vai ter que cobrar pelo telefone pessoal dela particular. Porque pelo da loja, o povo nem responde. Se as suas pagam em dia, maravilha. Tomara que você não tenha esse problema aí, mas cuidado. Tô te alertando para na hora que você tiver, você lembrar, tá, do que eu te falei e se preparar. Definir suas regras, tá? O que pode, o que não pode. Eu falo porque eu já vivi, tá, gente? Eu falo porque eu sei o quanto eu perdi de dinheiro, tá? Não só no fiado, quanto de cheque sem fundo.